Olá, bem-vindo à aula 19 do nosso curso de Desenvolvimento para a Web. E hoje, na aula 19, veremos algo que possibilitará vocês muitas mudanças e muitos efeitos legais no nosso projeto de site. E poderemos aproveitar este conhecimento de hoje para as próximas aulas, criando efeitos bem mais elaborados, principalmente em link e em galeria de imagens. Efeitos, por exemplo, e aproximar o cursor de uma imagem e fazer a imagem crescer, ou ficar transparente, ou em preto e branco. Um efeito visual muito legal e que terá como princípios a aula de hoje. Uma aula muito fácil, com pouquíssimo conhecimento a mais, mas que porém fará uma grande diferença no site e nos projetos. Eu vou utilizar aqui os arquivos das aulas passadas e especialmente o arquivo galeria, que possui imagens e os links. Já abri aqui o meu código e aqui o arquivo como eu deixei na aula passada. Ele está modificado, mas eu deixei ele assim para mostrar para vocês as mudanças que eu farei aqui e a partir daí mostrar as novidades. Esta imagem ela está maior porque na aula passada eu apliquei este ID nela, essa identificação, imagem abelha, com um tamanho maior do que as outras imagens. Então eu vou apagar esta identificação, tanto no CSS, como eu acabei de fazer, como aqui na imagem. Aqui está ela, ó, ID imagem abelha, esse trecho que eu acabei de selecionar e apliquei na aula passada. Que está na classe sombra, como eu também apliquei na aula passada, e está aqui. Se você está com dúvidas ou não assistiu a aula passada, vou deixar o link para vocês aqui em cima. Dá uma revisada no conteúdo que é bem importante. O meu link, ele não tem, embora esteja totalmente funcional, essa parte de navegação, ela não tem nenhum efeito. Se eu aproximar aqui o meu cursor, o máximo que acontece é o cursor troca para uma mãozinha, identificando que é o link, mas não há troca de cor e nem nada do tipo. E para isso eu vou utilizar, então, algo chamado pseudoclasse. A pseudoclasse, ela possui uma sintaxe um pouquinho diferente, pode ser aplicada em qualquer elemento, não somente em link, mas em imagens, em textos, por exemplo, e possibilita mudanças de estado desse elemento. Então, o elemento tem um estado inicial, esse que, por exemplo, eu apliquei aqui. O link possui aqui uma fonte em negrito, cor do tipo nave, que é esse azul marinho. Não possui sublinhado, com text decoration none, e a fonte aqui é uma trebuchet. Tudo isso é o aspecto inicial do link, é o estado inicial. Mas se eu quiser criar um outro estado, depois aproximo o cursor do link, eu quero criar um outro estado. Para isso eu vou aplicar então uma pseudoclasse. Para isso, como se aplica? É o elemento que eu quero aplicar, o link, por exemplo. Então vou colocar aqui embaixo do link que eu tenho a declaração dos links, o mesmo link, o mesmo elemento A. E aí vem a sintaxe, é 2 pontos depois do elemento e o nome que eu quero aplicar da pseudoclasse. Existem mais de 30 pseudoclasses, eu vou mostrar para vocês só as principais, mas uma das mais conhecidas é a pseudoclasse hover. 2 pontos hover. O hover é o estado, a pseudoclasse, que identifica quando eu aproximo o cursor de algum elemento. Quando eu aproximo o cursor de algum elemento, o nome técnico é hover, ele assumirá essas outras propriedades que eu posso definir aqui dentro das chaves. Então, vou fazer com que a minha fonte mude de cor. Colocar um outro color aqui, color red, cor vermelha. Ou seja, o estado inicial dela é esta cor, o A-link, o A aqui com o color nave. Mas com o A 2 pontos hover, ele vai assumir esse segundo estado quando eu aproximar o cursor do mouse. Vamos ver se vai funcionar. Vou atualizar aqui. E olha só, quando eu aproximo o cursor do meu elemento A, o hover entra em ação mudando a cor para vermelho. Olha que legal, pessoal. Que legal. Então, é esse trecho. Simples assim. 2 pontos, o hover e o que se quer mudar. Eu posso fazer, por exemplo, além de mudança de cor, uma mudança de tamanho. Então, eu posso colocar aqui um font size diferente. Font size, 2 pontos, colocar aqui uns 30 pixels de tamanho. Vou atualizar, salvei.
Olha só. Aproximei, além de mudar de cor, ele aumentou. 30 pixels eu acho que é muito, inclusive. Né? Vou colocar aqui uns 25. Já houve essa mudança aí de duas propriedades, a cor e o font size. E posso colocar muitas outras. Posso colocar aqui sublinhado, entre outras coisas. Né? Bom, vou fazer agora com a imagem. Eu tenho a declaração da imagem aqui. Tá? E de todas as imagens vão ter este tamanho. Aqui a borda eu deixei comentada, né, porque não tem a borda. Tem o arredondamento com border radius e um claro aqui que desativa a opacidade, que é a transparência. Por isso que elas não estão transparentes. Foi só para mostrar nas aulas passadas como se faz isso. Mas aqui eu também tenho a classe sombra, ponto sombra, que está aplicado em todas as imagens e também nos vídeos, no elemento iframe lá no HTML. O que eu posso fazer? As classes e as IDs também são elementos. Elas também podem receber, então, uma pseudoclasse. Então eu posso fazer com que a classe ponto sombra, copiei e colei ela para ficar igual, dois pontos hover, receba aqui uma outra configuração. Então eu posso mudar, por exemplo, a cor da sombra. Ela vai continuar toda igual. E eu posso fazer com que a cor da sombra no hover mude de preto para vermelho. Vamos ver se funcionou. Vou atualizar. E quando eu aproximo, olha só, a sombra passa a ser vermelha quando eu aproximo aqui. E dá esse efeito muito legal aqui, né, de brilho ao redor, de vermelho ao redor da imagem. Eu posso fazer até com que ela se desloque e mude outras propriedades aqui. Vou colocar um espalhamento maior aqui de 15 pixels, que é esse terceiro valor, de difusão da sombra. Ó, se espalhou um pouco mais ao redor do objeto, de todos os objetos que possuem essa classe aplicada. Eu posso aplicar a muitas coisas, fazer efeitos bem legais, muita coisa legal. Uma outra coisa que eu posso fazer, eu vou aplicar na sombra, na classe sombra, aproveitando que está aqui, tá? Mas eu posso fazer em outras, né? Eu posso colocar uma opacidade, então, fazer então além da sombra, que ele tenha uma transparência quando eu aproxime. Com o opacity 0.5 eu vou ter 50% de transparência quando eu aproximar o cursor. Olha só, na minha imagem. Isso dá um destaque bem legal aqui. Ó, e não só para a imagem, mas também para os vídeos, que eles também possuem a classe sombra aplicada. Vou colocar um navy aqui, que além do vermelho, ele não vai ficar tão destacado, mas que a gente fique mais bonito. Ó, ficou com azul aqui, combina mais com o layout. Ó. Uma outra coisa bem legal de se fazer, e é uma novidade, é colocar as coisas, os elementos em preto e branco. Para isso eu vou usar a propriedade filter. A gente ainda não usou ela, então existe a propriedade filter e um dos valores é o grayscale. Gray, que é cinza em inglês, scale, escala de cinza. E aqui entre parênteses, depois do grayscale, eu coloco a porcentagem que eu quero. Posso colocar, por exemplo, 50% de preto e branco. Ó, ficou aqui ligeiramente em tons de cinza. Perceberam? Se eu quiser que fique ainda mais, tá? 100%. Atualizei. Ficou em preto e branco aqui. Tá? Quando eu aproximo. Eu posso fazer o contrário, né? Eu posso fazer com que o aspecto inicial seja em grayscale 100. Então aqui o meu aspecto inicial da classe seja o filter grayscale 100. E quando eu aproximar ele fica colorido com grayscale 0. 100 tons de cinza. Estou tirando aqui, eu estou colocando no estado inicial. E no hover, quando eu aproximo com a pseudoclasse hover, olha só, todos vão ficar em preto e branco. Quando eu aproximo, ele fica colorido. Assim também, a mesma coisa na opacidade. Eu posso fazer a opacidade, ficar com opacidade aqui, 0,5. E aqui eu tiro a opacidade, coloco transparência, coloco 1.
ele ficar com a opacidade em 100%, ou seja, a transparência em 0. Aqui faltou o ponto e vírgula. Pronto, agora vai funcionar. Preto e branco, quando eu aproximo fica colorido. Preto e branco e meio transparente. Com a sombra, quando eu aproximo fica na sombra azul, colorido e sem a transparência. Então dá para fazer muitos efeitos legais, pessoal. Muitos efeitos legais com essas transições. Uma dica, como eu falei, o hover é o mais indicado, é o mais usado, na verdade, porque ele tem essa interação de quando a gente aproxima o cursor do mouse de algum elemento. Mas existem muitas outras pseudoclasses. Eu dou uma dica para vocês pesquisarem pseudoclasse CSS no Google, em buscadores, em sites, para vocês descobrirem outras. Uma dica bem importante que o pessoal costuma fazer é que quando se usa em links, ou seja, na tag A especificamente, o estado inicial muita gente coloca como 2 pontos link. Isso é opcional, mas indica que utilizaremos outras pseudoclasses além do estado inicial, que é o 2 pontos link, e o hover. E quais são elas? Mais duas para links especificamente, tá, pessoal? Que é o A:visited, que é o aspecto, é a pseudoclasse que indica depois que a gente já clicou alguma vez no link. Ele vai assumir esse segundo estado. Então, eu vou fazer uma mudança de cor aqui. Eu cliquei e eu quero que ele fique, por exemplo, laranja. Orange. Vamos ver se funciona. Salvei. Ó, então, galeria. Tá, então. Ó, todos que eu cliquei ficaram laranja, viu? E o hover ainda continua funcionando. Ó, quando eu aproximo, ele fica em vermelho. E uma outra, além do link, além do visited, depois que a gente já clicou num link, e além do hover, eu já cliquei em todos porque ficou em laranja. Vou copiar e colar tudo isso aqui, só modificar a pseudoclasse e alguma propriedade para mostrar. É a active. Vou colocar uma outra cor nela. Vou colocar aqui um amarelo, yellow. Cor bem clara aqui, só para mostrar, né? Salvei. Aqui. E aqui é o momento que eu clico. Vocês viram quando eu cliquei, ele ficou em amarelo. Então, cliquei no link. Vou ter que ir no galeria, que só no galeria que tem meu código. Cliquei no conceito, ele ficou em amarelo. Ó, cliquei em história, se eu arrastar para fora ele acaba cancelando. Ó. Então, o active é no momento do clique. Sendo que se eu cliquei e arrastei fora do elemento, eu posso cancelar esse clique. O hover é quando eu aproximo, mas eu não clico. O visit é quando eu já clico pelo menos uma vez, o visited. E o link é o estado inicial, que pode ser sem nada, inclusive somente o elemento. Então isso é bem legal. Eu posso ter aqui essas 4 pseudoclasses, não só nos links, mas em outros elementos, mas geralmente se usa em links, tá? E dá um efeito bem legal, com muitas opções, principalmente quando se fala em animação, né, em aspectos visuais mesmo das nossas páginas. Vocês viram que já deu uma boa dinâmica aqui. Mas, Walter, vem cá, esses efeitos são muito bruscos. Quando eu passo o mouse, por exemplo, aqui no hover, ele muda o tamanho com font size, mas ele faz essa mudança muito brusca. Tem como eu fazer ele crescer de forma lenta, suave, fazer ele crescer aos poucos, ou mudar a cor aos poucos, dar aquele efeito de transição entre um estado e outro? Dá, pessoal. Fica um efeito muito bonito mesmo, e é isso que veremos na aula 20. Na aula 20 falaremos sobre transição. Precisamos dessa aula hoje para poder ver a aula 20, porque utilizaremos as pseudoclasses também. Então eu vou deixar tudo isso aqui prontinho. Aconselho vocês, para treinar essa aula, a colocar essas pseudoclasses nos links nos outros arquivos. Aqui eu coloquei no arquivo galeria.html.
Aconselho que vocês façam isso lá no index, no contato, tá? Para vocês poderem treinar aí e poderem ajustar todos os outros arquivos para que fiquem iguais. E se quiserem aplicar em algum outro elemento também, sintam-se à vontade, deem uma treinada nas pseudoclasses para poder, na aula que vem, na aula 20, nos encontrarmos e falarmos sobre transição CSS para aplicar efeitos aí bem legais nos nossos projetos. Grande abraço e até lá!